bem, meus irmãos? Chegando então com a aula 7 na classe de adolescentes. Texto bíblico, Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele. Aqui no Quebrando a Rotina, tem uma dinâmica legal para você fazer, simples assim. Você pegue duas pessoas aí da sua classe, um vai fazer o papel do descrente e o outro do incrédulo, tá certo? E eles vão ter aí mais ou menos uns 5 minutos para que o incrédulo, para que o crente, o evangelizador, convença o outro a entregar a vida a Cristo. Eles não poderão usar a Bíblia para consulta, tá certo? E ele vai ter que, com o conhecimento que ele tem, convencer o outro, certo? Que ele precisa de Jesus, que Jesus é a salvação e que ele precisa de Jesus. E depois invertam os papéis aí e tal. Uma outra dinâmica que eu quero sugerir aqui também, muito simples, é a dinâmica do arroz. Isso mesmo, arroz, grãos de arroz. Leve arroz para a sala de aula. Distribua 1 grão de arroz para cada um dos seus alunos. 1 grão, só um grão, só um grão. Um grãozinho assim, ó. 1 grão de arroz para os seus alunos. 1 para cada um. Aí você fica a uma distância deles, certo? Considerável, claro. E diga, pessoal, é o seguinte, sabe para que eu dei esse grão de arroz para vocês? Eu desafio vocês a acertar esse grão de arroz daí da onde vocês estão, aqui dentro desse copo. Claro, eles vão protestar, vão tentar e, claro, não vão conseguir. O arroz é muito leve, enfim, eles não vão conseguir por causa da distância, certo? Bom, aí você faz o seguinte então, tá certo? Você tem que planejar a aula, ver mais ou menos quantos alunos você tem na sua sala de aula. Distribua agora, não 1 grão, mas diversos, bastante grãos. Pegue todo o arroz que você levar para a sala de aula e divida por todos os alunos na palma da mão deles. Aí você fica novamente a uma distância e aí você fala para eles, agora sim, vamos ver se vocês conseguem acertar algum grão de arroz aqui dentro desse copo. Claro, com muito mais arroz eles vão se sentir mais empolgados, motivados e, claro, não vão acertar todos os grãos, mas vão acertar muitos grãos de arroz dentro do copo. O que aprendemos com isso? Que não podemos desistir depois que a primeira tentativa dá errado. E nem podemos estar preparados para apenas uma abordagem. Temos que estar preparados para pregarmos sempre, todas as vezes, e entendermos que quanto mais pregarmos, maior é a probabilidade que temos de alcançar almas para Cristo. Muito simples e muito legal, não é mesmo? Muito bem, então é muito importante colocar isso. Por quê? Porque ser um médico é uma opção, ser um policial é uma opção, ser um engenheiro é uma opção, ser um arquiteto é uma opção, mas ser um pregador do evangelho não é opcional. O ID é imperativo. Todo aquele que aceita Jesus deve se tornar e se torna um pregador do evangelho, um comunicador do evangelho, um transmissor do evangelho. Que é pregar? Essa palavra assusta muita gente. Não é nada mais, nada menos do que anunciar, proclamar, ou numa linguagem mais atual, compartilhar a boa e a maior notícia de todos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para perdão de nossos pecados. Semeando boas notícias. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boa notícia. A natureza da mensagem de Jesus consistia em chamar todos os homens ao arrependimento e que eles se voltassem para Deus a fim de que alcançassem a salvação. É preciso ter compaixão, é preciso entender que o homem sem Deus está caminhando em direção ao abismo. Então não pregar o evangelho é o mesmo que ver um lugar pegando fogo e não impedir que as pessoas entrem lá. Falta de compaixão, falta de amor, certo? Então, por isso nós temos que pregar o evangelho, para transmitir aos outros a salvação da qual nós somos participantes. O ID é para todos. Todos precisam ouvir a pregação do evangelho. Ninguém pode ser excluído da pregação do evangelho. É o que nós vamos perceber aqui nesse primeiro tópico. Ninguém pode ser excluído da pregação do evangelho. Nenhuma tribo, nenhuma classe de evangelhos. A pregação do evangelho é para
todos. E a pregação do evangelho é também simples. Aliás, a igreja está fundamentada nisso aqui, ó. O que é pregar o evangelho? Dizer que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Então a pessoa tem que primeiro entender que ela precisa de Jesus, que sem Jesus ela está condenada, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque quem nele crê está salvo, mas quem não crê está condenado, certo? E ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para curar, para dar dons do Espírito Santo, e em breve ele voltará, certo? A ordem é para que a gente vá, ide, pregai e façam discípulos. O problema é que a gente investe muito pouco em pregar, em anunciar, e muito menos ainda, quase nada, em discipular, que nada mais é do que preparar pessoas para ir e pregar e discipular. É um ciclo que não se termina enquanto Jesus não vier buscar a igreja. E ele coloca aqui uma informação importantíssima que está no auxílio teológico aqui: ide, ensinai, batizai. Ide, ensinai, batizai. Jesus não manda a igreja assumir o controle político, mas pregar o evangelho. Então, a igreja, cristãos podem se mover com a política sim, mas a igreja de Jesus Cristo, a ordem, a missão da igreja não é se tornar, não é tomar o controle político da nação. Nós temos que ter cristãos em todos os lugares. Nós não estamos aqui para cristianizar o Brasil. Estamos aqui para pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho muda a vida do homem. Política não muda, religião não muda, mas o evangelho muda, transforma a vida do homem. E é para isso que nós somos chamados, para pregar o evangelho. A boa semente é a palavra de Deus. Depois de escolher 12 apóstolos para cumprir a missão evangelizadora, Jesus iniciou um programa de discipulado, objetivando a ensiná-los todas as coisas que eles deveriam saber do propósito de Deus, para o propósito de Deus se realizar efetivamente. Então veja, discipulado, treinamento, tá certo? Então a boa semente é a palavra de Deus. Nosso Senhor ensinou aos discípulos que a palavra de Deus, a boa semente, precisava encontrar corações em boas condições para plantio, a fim de que a terra desse fruto com perfeição. Então, nós somos os semeadores, com um detalhe: o semeador normal aqui da terra, que vai plantar uma árvore, uma fruta e tal, ele conhece a terra, ele pode olhar a terra, mas nós não conhecemos o coração das pessoas. Então, devemos, em todo tempo e a todas as pessoas, lançar as sementes, pregar a palavra de Deus. Não cabe a nós saber se a pessoa vai aceitar ou não. Nós não podemos, adolescentes, né? Nem vou falar de Jesus pro meu professor, que ele nem vai querer. Não vou falar de Jesus pro meu amigo lá da escola, não. Não! Nós temos que falar para todas as pessoas. As pessoas estão sedentas de Deus. Nós temos que ter ideia disso. E as pessoas necessitam de salvação. A semente é boa. Então, para sermos bem-sucedidos na missão, temos que ser persistentes e promover estratégias de evangelismo. Com adolescentes, funciona muito evangelismo criativo. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns vídeos. Vocês vão ver a partir dessa próxima semana algumas ideias de evangelismo criativo, não é? Então, o evangelismo com a cruz de papel, que você pode fazer dentro do busão, pode fazer no pátio da escola ali, reunir 2, 3 pessoas e mostrar para eles aquela cruz de papel, certo? Você pode fazer evangelismo no ônibus, dá para fazer evangelismo na praça, aquela da cadeira, né? Que a pessoa tenta chegar até a cadeira com os olhos vendados. Dá para fazer com um abraço, oferecer um abraço para as pessoas, oferecer flores, dar um bom dia. Tudo bem que o seu dia seja extraordinário. Olha que ideia linda que um amigo meu falou para mim. Ele participou de um evangelismo onde todo mundo que estava ali para evangelizar recebeu flores. E aí eles chegavam nas pessoas que estavam ali naquela praça, ali naquele lugar, e chegava para a pessoa, dava um boa tarde e dizia: falei com teu pai hoje e ele está com saudade de você. Tinha gente que dizia: falou com meu pai, você nem conhece meu pai? A pessoa nem se ligava do que estava tratando. É claro que eu falei, conheço teu pai, ele te conhece, ele te ama.
né? Ele enviou o filho dele para morrer na cruz por você. Aí a pessoa se ligava do que era, e a pessoa se emocionava, e o gesto de ganhar uma flor é um gesto extremamente maravilhoso, né? Sem contar o evangelismo de semáforo, que eles fazem aquela festa toda, leva cartazes, leva buzina e fazem toda aquela festa. Só cuidado, porque geralmente adolescentes têm uma idade, né? Então é muito importante aí, quando for para semáforo, for para rua, algum lugar público assim, tiver movimento, trânsito, levar bastante gente que tenha mais idade, mais experiência, se possível os pais, reunir os jovens para terem muito cuidado. E é engraçado que também as pessoas gostam de ver os adolescentes fazendo isso, não é? A gente tem visto adolescentes envolvidos com tanta coisa errada. Quando as pessoas veem os adolescentes ali alegres, distribuindo um folheto, uma flor, um livro, as pessoas também se alegram. Nós não podemos esquecer que a semente, que a palavra de Deus é uma boa semente, é uma excelente semente. Então nós temos que plantar essa semente no coração das pessoas. Semeando em terreno impróprio. Então você vai conhecer, né, já deve conhecer a parábola do semeador. Você vê que ali uma semente caiu em terra boa, a outra semente caiu no meio das pedras, a outra no meio dos espinhos, a outra à beira do caminho. Do que está falando ali, não é? Ali está falando do coração das pessoas, é a maneira como elas reagem à palavra. Alguns reagem diferentemente, outros reagem rapidamente, aceitam rapidamente, se emocionam muito facilmente, principalmente por causa dos louvores, né? As pessoas se emocionam e vão lá na frente e aceitam Jesus, mas depois não há persistência, a pessoa não continua, não é? Isso aqui é bom até para falar para o adolescente, para ele entender. E aí, adolescente, como é que você está? A palavra de Deus está enraizada no seu coração, ou você ainda está só na superfície, né? Você está na igreja, mas aquela coisa de superfície, de acordo com o que vai acontecendo as coisas, você está deixando acontecer, ou você está firmado na palavra? Então é muito importante perguntar isso aí para eles, não é? Como é que vocês estão ouvindo a palavra de Deus, né? Por quê? Porque a obediência à palavra de Deus é indispensável para sobrevivermos em uma sociedade mergulhada em pecados. A fase da adolescência é uma etapa de muita ansiedade e por isso de pouca espera. Tudo é para ontem e nada para amanhã. Então ele vai falar aqui de ansiedade e que nós temos que lançar a nossa ansiedade diante do Senhor, não é? E isso aqui é uma lição para os próprios adolescentes, que eles tenham cuidado, que eles fiquem firmes na palavra de Deus. Não importa que tipo de terreno corresponde ao coração deles, o seu papel é semear, pois é Deus quem fará a semente germinar. Portanto, esteja atento, irmãos, à obra, pois Deus usará você poderosamente. Então, que a gente faça de 2018 um ano em que os nossos adolescentes ganhem almas para Jesus, usando a sua criatividade. O coração é um terreno onde a semente do evangelho é plantada. A forma como absorvemos o evangelho vai influenciar no crescimento e frutificação ou morte da fé. Tá? Então quem trata a palavra de Deus de qualquer maneira, a palavra de Deus não vai frutificar na vida dele. Então é preciso abrir o coração, ser sensível, para que o Espírito Santo atue por meio da palavra e faça a nossa fé florescer e frutificar. Nossos alunos precisam amar a palavra, ler, pesquisar, ouvir com atenção. Por quê? Porque o ouvir gera fé para a salvação. Quando lemos e estudamos a palavra de Deus para pregar aos outros, nossa fé é fortalecida. Então, professor, pastor, líder, dirigente de congregação, seus adolescentes estão moribundos, sua igreja está meio morta, está faltando evangelismo. Está faltando evangelismo. Uma igreja que não evangeliza, ela é estéril, e esterilidade é doença. Nós precisamos evangelizar. Quer incendiar a sua igreja? Quer o avivamento da sua igreja? Coloque o povo na rua. Coloque programações na rua. Muita programação dentro da igreja, é ensaio toda hora, é reunião toda hora, é culto, é festa, não sei o que, é congresso, e fora. E do lado de fora, e da rua, cadê? Cadê o investimento em almas, em pessoas? O poder que a gente vem para receber poder é para que a gente saia com esse poder para pregar o evangelho. Se não tem sentido, senão não tem sentido ter poder. O poder, a autoridade, a ousadia é para sairmos às ruas pregando o evangelho. Amém?
Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana magnífica. Que Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus negócios, o teu ministério, a tua família. Fique na paz. Assista, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu. Oh, glória a Deus. Mais um ciclo terminado. Vamos lá. Dá uma de repórter, né?